Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo com dúvida da audiência. Hoje, novamente, sem dúvida da audiência, e eu vou trazer um assunto um tanto quanto místico, mas que baseou-se numa historinha que vem se arrastando aí desde que eu publiquei um artigo no site, ironizando um certo comportamento que muita gente tem a respeito de emagrecimento, que envolve coisa mais mística, um pouco de fé, mas fé num negócio que não funciona também não vai resolver nada, e eu tô falando de simpatia para emagrecer. Então vamos lá, eu entendo que muita gente acaba se baseando na fé em determinada coisa e para atingir determinados objetivos e tal, mas é muito popular você ter determinadas simpatias para emagrecer e o que acontece? O problema é que eu não tenho nada contra você basear alguma coisa em fé, inclusive tem alguma relação científica, quando você acredita realmente numa coisa, você vai ativar o seu sistema retículo endotelial, que é uma área do teu cérebro que vai focar você em determinadas coisas que vão levar você a um objetivo. Então, vou propor um teste rápido aqui para você entender como funciona o sistema retículo endotelial. Durante 10 segundos, conta 10 segundos a partir de agora, dá uma pausa nesse vídeo depois das instruções e repara no ambiente que te cerca, se você tem em tudo que for da cor vermelha, tá? Durante 10 segundos faz isso, tá? Pode dar uma pausa no vídeo e depois a gente volta. Voltou? Beleza. Então agora eu quero que você feche os olhos e você me descreva todas as coisas que são azuis no seu ambiente. E você provavelmente não vai conseguir com tanta precisão como se eu te perguntasse das coisas vermelhas. Por quê? Porque você, durante esses 10 segundos que você buscou as coisas vermelhas, você não estava nem aí para as coisas azuis. Tá? E quem fez essa concentração, grosso modo, foi o seu sistema retículo endotelial. Então você teria a capacidade de relembrar, de notar as coisas vermelhas. Tá? E se, por exemplo, tivesse uma mala de dinheiro da cor azul, você não ia reparar. E aí, o que isso tem a ver com simpatia, com fé, etc? Quando você está com foco num determinado objetivo, você provavelmente vai reparar, graças ao seu sistema retículo endotelial, em oportunidades e eventos que vão te levar ou que vão te impedir de atingir seu objetivo. E aí fica mais fácil você atingir o objetivo. Só que o problema da simpatia para emagrecer é que as pessoas querem fazer a simpatia e querem que a simpatia resolva o problema por si só, quando não tem nada no diabo da simpatia que vai ajudar você a emagrecer. Então, baseado nisso e na minha revolta com essa situação, tá? Porque isso coloca as pessoas num estado de torpor, de não, agora eu fiz a simpatia, agora meu problema se resolve, beleza, não preciso fazer mais nada, vou no McDonald's comer. E isso é uma imbecilidade com todo respeito. Tá? É difícil chamar de imbecil pedindo respeito, né? Mas enfim, não deixa de ser. Então, baseado nisso, eu resolvi escrever um artigo, que foi há muito tempo eu publiquei isso no nosso site, comeceaemagrecer.com.br, e esse artigo chamava Simpatia para Emagrecer, a única 100% comprovada da face da Terra. Então eu fiz uma tremenda ironia com as simpatias para emagrecer e eu vou tentar lembrar exatamente o que eu escrevi. Então a minha sugestão de simpatia para emagrecer era basicamente você ia precisar de 3 grãos de feijão, um terreno que ficasse a pelo menos 5 km da sua casa, uma camisa suada e um recipiente de plástico e um galão de 20 litros de água. É basicamente isso que você vai precisar para fazer essa simpatia funcionar e garantido que vai funcionar. Então, como é que funcionava a simpatia? O que você tinha que fazer? Grosso modo, você precisava pegar o feijão e ir plantar esse feijão nesse terreno, mas você tinha que ir a pé para o terreno, de preferência correndo. Tá? Então, 5 km da sua casa. Então você ia a pé ou correndo para esse terreno e você ia lá e precisava cavar e plantar o feijão. E depois você voltava para casa. No caminho, voltando para casa, você ia parar em algum comércio ou coisa do tipo e comprar um galão de água. E esse galão de água você teria que carregar no caminho de volta 5 km. Mas isso só precisa ser feito no primeiro dia. Você vai fazer outra coisa com o galão. E durante 30 dias você precisa todo dia se deslocar da sua casa e ir lá no terreno, andar ou correr esses 5 km, tá? Para regar, cuidar, etc. do feijão, certo? Então,
E aí o que acontece? E para regar o feijão, você precisaria usar... por que eu recomendei a camisa suada? Porque para regar esse feijão e para essa simpatia funcionar, e essa simpatia não vai funcionar se você não regar o feijão com o suor da sua camisa, tá? E esse suor precisa ser seu, não adianta você molhar a camisa em água ou usar a água do galão. Esse suor precisa ser seu. Tá? E todo dia você vai precisar suar essa camisa para espremer, levá-la para o feijão, para espremê-la em cima do feijão, para esse feijão brotar. Tá? E um outro item é sobre a vasilha de plástico. A vasilha de plástico é para você, porque você vai precisar adubar a terra ou coisa do tipo. Então você vai usar um adubo diferente da terra, que é a comida que você come. Você vai pegar metade da comida que você come e você vai colocar na vasilha de plástico e todo dia de manhã você vai levar lá para o terreno, lá andar ou correr lá os seus 5 km e vai espalhar essa comida pela terra, que essa comida vai se tornar adubo, alimentar a terra e vai fazer os feijões brotarem. E uma parte muito importante dessa simpatia é que você vai... Lembra do galão? Do galão de água? Pois é. O galão de água, não só essa água vai poder ser bebida, como você vai precisar, depois que você estiver na sua casa, você vai precisar achar uma escadaria e vai ter que subir com esse galão umas 4 ou 5 vezes, tá? Subir, descer, coisa do tipo. Inclusive, se você quiser usar isso para fazer a sua camisa suar e depois espremer lá em cima dos feijões, maravilha, pode ser feito. E o ponto mais importante, que é a parte que faz essa simpatia realmente funcionar, é que quando você estiver em casa com o seu galão, você vai precisar erguer esse galão acima da sua cabeça pelo menos umas 15 vezes, e é agora que é isso que vai fazer a simpatia funcionar. Na hora que você erguer o galão, você precisa falar, gordura pode esperar, a sua hora vai chegar. Tá? Toda vez que você erguer o galão lá, e você ergue o galão pelo menos umas 15 vezes acima da sua cabeça. E você vai repetir todo esse ritual durante 30 dias. Por uma conjuntura espiritual do zodíaco com sei lá mais o que, misticismo, etc. E por aí vai, essa simpatia é garantida que vai fazer você emagrecer. É apenas uma coincidência que durante essa simpatia você vai ter que fazer um monte de exercício, você vai ter que suar a camisa e você vai ter que comer menos. Vale lembrar que nessa época da simpatia eu não estava tão ligado em dieta low carb, então eu acreditava mais que comer menos faz você emagrecer. E na verdade comer menos faz você emagrecer. Mas isso é apenas uma coincidência, na verdade é toda a conjunção mística e astral que faz essa simpatia funcionar. Bom, eu acredito que foi basicamente isso que eu fiz o post e tal, e no final do post eu esclareci que isso era uma ironia, coisa do tipo, e que o que realmente faz emagrecer é você basicamente suar a camisa e você prover uma reeducação alimentar, você comer melhores coisas, tá? No caso ali eu representei com você tirar metade da sua comida, porque provavelmente você está acima do peso porque come demais. Mas enfim, o sentido, você deu para pescar o sentido geral da coisa e eu lancei um desafio, aplique essa simpatia e veja se você não vai emagrecer, isso é garantido. E aí que começou a ficar interessante porque eu lancei o artigo e vieram os comentários. E olhando os comentários eu comecei a perder um pouco da fé na humanidade, porque algumas conclusões que eu cheguei, primeiro as pessoas não estão nem aí para coisas que requeiram esforço, porque se você realmente precisar fazer um esforço você vai ficar com preguiça e não vai fazer. Segundo, as pessoas são ingênuas a ponto de acreditarem que um negócio absolutamente sem sentido, e eu vou citar algumas das simpatias que foram escritas lá nos comentários, vão dar resultado, tá? Sem você fazer a sua parte, tá? E o negócio de você fazer a sua parte é interessante, me lembra uma piada, se você é judeu, agora eu vou fazer uma piada com judeu aqui e a questão de judeu ser pão duro, tá? Mas não se ofenda, porque a piada até é engraçadinha. Então o judeu fica rezando lá pro Deus dele, ô Senhor, eu preciso ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, eu preciso ganhar na loteria, etc, etc. Aí o Senhor aparece para ele e fala o seguinte, tá, eu faço você ganhar na loteria, mas pelo menos compra o diabo do bilhete. E é mais ou menos assim que essas pessoas assim, que seguem essas simpatias acabam pensando se você analisar a psicologia delas. Então, voltando aos comentários, os comentários começaram a aparecer e a imensa maioria dos comentários foram de pessoas publicando simpatias em forma de corrente. Tá? Não é a pessoa comentando a respeito do que eu postei, da ironia, etc. Aliás, teve um comentário que foi aprovando usar da ironia é a melhor coisa, etc, etc. Mas a maioria eram de pessoas que viam a simpatia e achavam uma outra simpatia ali, mandava publicar. Eu vou ler a simpatia aqui daqui a pouco, é a simpatia dos grãos de arroz,
Tá? E publicar porque se você publicar essa simpatia, esse é um fenômeno interessante que acontece nas simpatias para emagrecer, você precisa divulgar. Tá? Não adianta você fazer a simpatia por si só, você tem que divulgar essa simpatia para que mais otário, pessoas sigam a mesma coisa que você está seguindo e que não vai resolver nada, diga-se de passagem. O segundo tipo de comentário mais comum era de gente me xingando, porque eu estava tripudiando da fé, dos outros, que etc, etc. Eu nem respondi esses comentários. Deixa quieto, é aquela história. As pessoas se ofendem com muito pouco atualmente, tá? E teve também um outro comentário que eu pensei aqui de uma pessoa que reclamou mais formalmente, tal. Depois eu vou falar a minha resposta. Mas então vamos lá. Eu quero ler para vocês a simpatia, o exemplo principal, a principal simpatia que apareceu aqui e o quão absurdo isso é. Então a simpatia começa assim: numa quarta-feira pela manhã, tem que começar na quarta-feira, cara. Tem que começar na quarta-feira, porque quarta-feira Porque se você começar na segunda, aliás, é um dado interessante, porque todas as dietas comuns começam na segunda-feira e não resolvem. Então, o segredo é você começar na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia que os astros estão a seu favor. Deve ser, né? Bom, numa quarta-feira pela manhã é importante, hein? Tem que ser em jejum. Coloque meio copo de água e dentro dele o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você deseja perder. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, teve um questionamento que eu fiz a uma pessoa que postou isso, que era basicamente o item 3 da simpatia. Aliás, eu vou chegar lá daqui a pouco. Não coloque grãos a mais do que você deseja, porque os quilos perdidos não serão recuperados depois. Assim, nem que você vá no McDonald's e se entupa de comida, você vai recuperar esse peso depois se você fizer a simpatia do jeito que tem que ser feita. Impressionante, cara. Sinceramente, eu não sei como é que tem gente que fica estudando emagrecimento, obesidade, essa ciência, coisa do tipo, quando um negócio desse resolve o problema. Claramente, não? Então vamos lá. Continuando aqui. À noite, beba água, deixando os grãos de arroz. Importante, tá? Até esse ponto aqui eu concordo. Porque arroz é carboidrato e carboidrato ajuda você a engordar, dispara insulina, etc, etc. Mas você vai ver que não adianta muita coisa. Tá? Deixando os grãos de arroz, completando novamente com meio copo de água. E agora e tem a parte boa também que você está bebendo mais água, né? Se você fosse molhar o arroz no refrigerante, aí complicava. Na sexta-feira pela manhã, também em jejum, beba água com todos os grãos de arroz. E aí você jogou teu esforço fora porque você está ingerindo carboidrato. E aí? Vamos lá, importante aqui as notas. É isso aqui que vai fazer a simpatia funcionar, hein? Nota 1. Conserve o mesmo copo durante o processo. Porque se você mudar de copo, não vai funcionar, cara. Tá? Se você estava usando um copo de plástico, passou para um copo de vidro, só esse ato de passar o copo já quebra toda a conjuntura espiritual e aí você vai engordar, cara. Perdeu. Então, tem que ser o mesmo copo, tá? Item 2. Esse aqui é sensacional, cara. Não faça regime, pois a simpatia é infalível. Então, para várias pessoas que comentaram lá postando a simpatia, eu fiz o seguinte desafio, cara. É verdade, o item 2, não faça regime, pois é infalível. Então, melhor ainda do que isso, cara, vai comer no McDonald's todo santo dia. Pede uma pizza toda noite. Mas você fazendo lá, bebendo a sua aguinha lá com seu grão de arroz, você não vai engordar. Melhor ainda, você vai emagrecer e melhor ainda, você não vai recuperar o peso, cara. Não interessa esse negócio que disparar insulina, absorver gordura, não interessa isso, não interessa. Você vai absorver, você vai ter sucesso. Esse item 3 aqui da simpatia é legal também, ó. Tire o número de cópias. Aliás, é o tipo da coisa, né? Não basta, como eu já comentei anteriormente, não basta você fazer o diabo da simpatia, você tem que divulgar, cara. Você tem que trazer, é tipo corrente, tipo marketing multinível ou pirâmide. Parece um esquema de pirâmide, né? Você precisa atrair mais gente para tua simpatia. Pô, faz a simpatia por você, cara. Você vai fazer a simpatia, faz por você. Não vai ficar divulgando aí também, né? Desculpa aí, isso me revolta. Então vamos lá. Tire o número de cópias correspondente aos quilos que deseja perder. Por exemplo, se você quiser perder 7 quilos, faça 7 cópias. E aí minha pergunta foi o seguinte. Se uma pessoa pesa 70 quilos e fizer 100 cópias, essa pessoa vai desaparecer? Faz sentido, né? O que está falando? Eu acho que essa pessoa vai desaparecer, vai ficar com menos 30, vai sumir, vira esqueleto. Vamos lá, prosseguindo aqui. Novamente, comece a simpatia numa quarta-feira após distribuir as cópias. Pode ser publicações em sites. Isso aqui é uma simpatia já adaptada para os tempos modernos, né? Já que a internet surgiu, agora você pode publicar em site. Porque antigamente você precisava mandar pelo correio.
creio eu. Ou então colocar na caixa de correio de diversas pessoas, que nem entregador de jornal ou por aí vai. E importante, gente, tem que ser na quarta-feira, cara. Se for na quinta, não funciona. Se for no sábado, então, cara, não vai funcionar mesmo. Tá? Item 5, publique na mesma semana. Esse aí eu não tenho nem o que comentar. Tá? Se você esperar 2 semanas para publicar, novamente você quebra a conjunção astral e não vai funcionar. Então, prosseguindo aqui, eu pensei em uma outra simpatia aqui, bem interessante, tá? Que simpatia é para ter um corpinho de fada. Então, eu vou ler aqui. Conte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É importante essa contagem regressiva, tá? Tem que fazer, tá? Senão não funciona. E diga, bruxas e bruxinhas, façam com que eu, aí você escreve seu nome, fique magra ainda essa semana. Ou seja, você tem, fazendo essa simpatia, se você precisa perder 40 quilos, você vai perder 40 quilos numa semana, cara. Sensacional. Que as minhas gorduras sejam queimadas e lançadas para bem longe do meu corpo. Principalmente a barriga, que ainda esse mês eu, nome da pessoa, tenha um corpo de fada. Não sei, tem fada aí que é um pouquinho acima do peso. Não sei, tem que definir o que é corpo de fada, né? Vai ter asa também? Um corpão desejado por todos os homens, que meu sistema digestivo e endócrino comece a trabalhar ao meu favor, e aí eu tenho uma sugestão melhor para você, cara. Começa a comer direito, que aí você vai fazer, comprovadamente, o seu sistema digestivo e endócrino começar a trabalhar a seu favor. E assustadoramente eu perca 20 quilos. No caso, a moça escreveu que queria perder 20 quilos, isso em uma semana, hein? Porque a dieta low carb não chega aos pés disso, cara, emagrece muito mais rápido. E tenha o corpo ideal e firme, sem celulites. Publique esta oração, veja o resultado com seus próprios olhos, publique e veja o que acontece. Tem que publicar, cara. É marketing multinível essa bodega. Não, você tem que publicar o diabo. Pelo amor de Deus. Então a minha resposta para essa pessoa foi: se eu fizer a mesma oração pedindo para pessoas extremamente ingênuas pararem de acreditar em simpatias, vai funcionar? De repente as bruxas e as bruxinhas e a contagem regressiva, claro, vão atender o meu pedido, né? E uma outra versão que eu vi, que na verdade é a mesma simpatia lá dos copos de arroz, foi atribuída a Chico Xavier. E aí o meu questionamento para a pessoa foi o seguinte: cara, eu acho que Chico Xavier, lá com todo o trabalho social dele, coisa do tipo, ele tinha coisa muito mais importante para fazer do que ficar criando simpatia para emagrecer. Ainda mais simpatia que, por favor, né? E uma última que eu achei aqui, que essa, até o começo da simpatia, a simpatia começa bem, mas depois degringola. E na verdade não é tão para emagrecer, mas é para você se sentir mais feliz, né? Então a pessoa escreveu: vai acontecer. 1. Coloque a mão em sua boca. 2. Faça um desejo em sua mão. 3. Coloque sua mão em seu coração durante 5 segundos, porque se for 6 não funciona, tem que ser 5. Coloque esse comentário em mais 3 espaços virtuais. Olha aí, corrente de novo, cara. Você tem que divulgar, velho. Pô, só falta você ter que pagar para participar da simpatia também, né? Que nem marketing pirâmide. 5. Amanhã você terá o melhor dia da sua vida. Pô, legal, tão simples, deve ter o melhor dia da sua vida, né? É só fazer, acontece mesmo. Essa simpatia, ela até começa bem, porque ela começa com o item 1, coloque a mão em sua boca. Se você colocar a mão na sua boca, não vai entrar comida na sua boca, então ela realmente vai funcionar para você dar um emagrecimento, principalmente se você ficar o tempo todo no item 1. E para encerrar aqui, eu vou ler o comentário da pessoa que se dignou a escrever um textão, tá? Porque se sentiu ofendida com a simpatia. Só faltou me chamar de idiota aqui. Quando, na verdade, eu prescrevi uma simpatia que não deveria deixar a pessoa indignada, mas que com certeza vai funcionar. Justamente pela conjunção mística, astral, etc. Vai atrair todos os bons fluidos para você emagrecer. E o negócio de você comer menos e se exercitar mais é apenas uma mera coincidência. Então o comentário da pessoa foi: bom, nem sei por onde começar. Em primeiro lugar, acho que é um tanto desagradável iludirem e gozarem com pessoas que acreditam nessas simpatias para emagrecer, fazendo-as ler o post e só depois perceberem que foram enganadas. Realmente a enganação de você ler um post 10 minutos da sua vida que você foi enganado, que perdeu dinheiro por causa disso, inclusive, né? Em segundo lugar, carregar um galão de 20 litros de água e levantá-lo até a cabeça não me parece que seja muito saudável, uma vez que pode causar uma distensão muscular. Se não sabem, deveriam saber. Bom, pelo menos eu sei escrever distensão.
Em terceiro lugar, pessoas que sofrem de hipotireoidismo e outro tipo de problemas que as impeçam de emagrecer podem comer apenas metade daquilo que iam comer, que não queriam emagrecer. E em quarto lugar, correr durante 30 minutos para uma pessoa que não pratica desporto ou raramente pratica não é bom para o seu metabolismo. Não, bom é ficar chafurdado no sofá, comendo besteira. Isso é que é bom. E além disso, até pode causar problemas respiratórios, uma vez que a caixa torácica não está acostumada a tal esforço. A pessoa não está acostumada a tal esforço. A caixa torácica não é uma entidade por si só. Tá? Como eu sou tão esquecido, até esqueci de me apresentar, eu sou uma pessoa que não necessita de emagrecer, mas que gosta de ter conhecimento sobre as coisas que se passam ao meu redor. E ao ler esse post, vi claramente que quem o publicou é alguém que não se preocupa com as condições psicológicas das pessoas. Bom, eu tive que ler isso, né? E a minha resposta foi a seguinte: sobre o item, eu fiz algumas citações da que a pessoa escreveu e logo depois eu respondo. Então vamos lá, item 1 que eu citei aqui. Em primeiro lugar, acho que é um tanto desagradável iludirem e gozarem com pessoas que acreditam nessas simpatias para emagrecer, fazendo-as ler o post e só depois perceberem que foram enganadas. E aí minha resposta foi a seguinte: legal é deixar as pessoas acreditarem em contos de fada que não resolvem nada, né? No mínimo é engraçado você falar em eu ter iludido as pessoas nesse texto, quando elas mesmas queriam era serem iludidas por diabos de simpatia que não vão resolver porcaria nenhuma. Então isso no mínimo é paradoxal. Vamos lá. O item 2 que eu pensei da resposta dele é: em segundo lugar, carregar um galão de 20 litros de água e levantar até a cabeça não me parece que seja muito saudável, uma vez que pode causar uma distensão, novamente, muscular. E se a gente for pensar assim, cara, ninguém mais sai de casa, ninguém pratica exercício, coisa do tipo. Porque, se você sair de casa, você pode ser atropelado, você pode ser assaltado, uma bala perdida pode vir na tua cabeça. Então, vamos ficar em casa que é mais seguro. Aliás, ficar em casa por um instante pode cair na tua cabeça, você pode sofrer um acidente, se você lavar o chão, escorregar e cair, coisa do tipo, tá? E relembrando aqui que eu respondi para ele, o texto é uma ironia, tá? Fala numa linguagem hiperbólica, ou seja, é um exagero proposital, tá? Um pouco de bom senso vai fazer ver qualquer um que não é o tipo da coisa para você seguir literalmente. Embora se você seguir literalmente, você vai ter mais resultado do que ficar bebendo grãozinho de arroz quinta-feira de noite, né? Então vamos lá. Em terceiro lugar, pessoas que sofrem de hipotireoidismo e tipo de problemas que as impeçam de emagrecer podem apenas comer metade daquilo que iam comer, que nunca irão emagrecer. Esses problemas são tratáveis. Tá? Depois que você trata o hipotireoidismo, você está funcionalmente apto a emagrecer, como eu já expliquei aqui em diversos vídeos. Tá? Então, basta tratar o hipotireoidismo e comer direito, e não essa penca de carboidratos que essas pessoas comem. E aí eu recomendei para ele a leitura de um texto sobre low carb que eu fiz. E finalmente o item 4, que ao ler esse post vi claramente que quem o publicou é alguém que não se preocupa com as condições psicológicas das pessoas, e essa é a mensagem final que eu vou deixar aqui nesse vídeo, tá? A ironia serve para despertar pessoas do seu torpor, para ouvirem a verdade. Passar a mão na cabeça de todo mundo com a filosofia de o importante é se sentir bem, goste você ou não, é uma das maiores causas de epidemia de doença e obesidade que assolam o mundo. Porque é feio você ferir os sentimentos das pessoas. As pessoas são, com todo respeito, as pessoas são frescas demais hoje em dia. Então, vamos deixar todo mundo se matar, ou no caso da simpatia, fazer coisas que não resolvem nada porque a pessoa está se sentindo melhor com isso. Então deixa as pessoas se iludirem, e dessa vez de verdade, não porque eu publiquei um texto que enganou as pessoas, então as pessoas foram iludidas por mim. Não, elas estão sendo iludidas pelo diabo da simpatia que não vai resolver nada. E finalizando aqui, usei da ironia nesse texto para acordar muita gente. Algumas pessoas vão se sentir ultrajadas, outras vão acordar e vão partir para alguma ação que resolva o problema, e é justamente para essas pessoas que foi o meu recado. Então, para encerrar, gente, uma coisa que teve um outro comentário que eu fiz a respeito, que foi uma coisa que você pode acrescentar. Você pode fazer a simpatia, pode fazer, de repente até ajuda você, manter você focado por a questão do que eu expliquei no início do sistema reticulano endotelial, mas acrescenta um item, ao invés daquele item 2, não faça dieta, acrescenta o item, faça dieta e reeducação alimentar. E aí a tua simpatia vai começar milagrosamente a funcionar também,
Certo, então, pessoal, tá dado o meu recado aí. Desculpa o tom irônico, quem se sentiu ofendido. Aliás, se você se sentiu ofendido, talvez seja um recado para você acordar desse teu torpor aí e começar a fazer as coisas que realmente vão trazer os benefícios para você, porque no final das contas você vai ver relatos e relatos aí de pessoas que emagreceram porque fizeram as coisas que tinham que ser feitas e não porque confiaram numa simpatia, numa reza ou coisa do tipo. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que se você curtiu esse vídeo, aliás, eu tenho certeza que esse vídeo vai ter uma cacetada de gente que não vai gostar, mas eu tô mais feliz que isso aconteça mesmo. Não deixe de dar o like ou o dedinho para baixo aqui embaixo, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar ali no botão de inscrição. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching e eu vou prescrever uma simpatia que vai funcionar para você, que se chama dieta low carb, cetogênica e prática de atividade física, e com certeza isso vai trazer o resultado que você quer. O e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, é consulta@começaemagrecer.com.br. Tá? Só mandar um e-mail para mim, eu explico como funciona, tá? E vou trazer 2 elementos, e você também, dependendo do plano que você contrate, você vai receber 2 elementos que vão ajudar você mais do que qualquer simpatia, que são uma lista de alimentos permitidos e proibidos e tolerados também na dieta cetogênica low carb, e também um cardápio com exemplo de 14 dias, e nesse cardápio não tem grão de arroz não. Se você tem algum comentário ou alguma dúvida que você gostaria de ver publicada, que eu faça um vídeo a respeito, é só deixar aqui nos comentários do vídeo e eu vejo você na próxima semana.